Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar da autoridade da doutrina espírita. Eu não vou ler tudo, vamos ler aqui apenas pequenos pontos, que é para entendermos que autoridade é esta. E vou ler aqui a primeira frase, que diz assim: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Não é? Então, vemos que a doutrina espírita é uma doutrina que foi criada pelos espíritos. Não é? Ela foi criada pelos espíritos e não pelos homens. Ela foi ditada pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, não é? É o codificador. Ele não é o criador, mas é o codificador. E a doutrina se espalhou por todos os lados, porque as vozes dos espíritos se fizeram ouvir em todos os pontos. O segundo parágrafo, e eu esse parágrafo vou ler ele completo, diz assim: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de a levá-la de um polo ao outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um de nós. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra, surge de todos os lugares e cada um de nós pode beber nessa fonte. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos que alcançam todo o mundo e aos quais pessoa alguma pode atingir. Aqui o terceiro parágrafo, só vou ler uma parte, diz assim: portanto, na realidade são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inúmeros médiuns que aparecem de todos os lados. Portanto, a doutrina espírita, como foi ditada pelos espíritos, os espíritos povoam toda a parte, não é? Até onde nós não pensamos que tem, lá eles estão. E como estas manifestações sempre ocorreram, e ocorreram muito por toda a parte, embora elas ocorressem de forma esporádica, depois começaram a ocorrer de forma mais intensa, quando da codificação da doutrina espírita, essas mesmas manifestações dos espíritos começaram a ocorrer em várias partes do globo, não é? Ao mesmo tempo. E o ensino da doutrina começou a propagar-se, não é? Para todos os cantos, ainda que não estivesse codificada naquela altura. Porque em todos os povos, em todos os tempos, sempre se concebeu a ideia de espíritos, de entidades que eram superiores a nós ou até inferiores a nós, que existiam, não é? Tanto é que, se nós vemos as chamadas mitologias gregas, as mitologias romanas, criou-se as divindades, a própria africana, temos as várias divindades, não é? Que existem, e essas chamadas divindades,
o que é que eram senão espíritos? Não é? São espíritos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, mas ela existe desde que a Terra é Terra. Não é? Embora começou a ser preparada para ser uma doutrina codificada há cerca de 18 séculos. Né? E aqui um outro ponto diz assim: o espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe de sociedade, pois cada um pode receber as instruções dos seus parentes, dos seus amigos, de além-túmulo. É necessário que assim fosse para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. Se ele não fosse colocado em um terreno neutro, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguá-las. Não é? Então, não pertence, os espíritos não pertencem a isto ou aquele lugar. Os espíritos são espíritos. Eles pertencem a toda a Terra, ao universo. Eles trazem as leis que recebem do mais alto para nós. A doutrina espírita também é uma doutrina cristã, embora não seja uma doutrina cristã na forma como normalmente a gente conhece as doutrinas cristãs. E continuando, esta universalidade no ensino dos espíritos fez a força do espiritismo, e nela também está a causa da sua rápida propagação. Então, está a dizer o quê? É a universalidade desse ensino, porque ela começou a ser ensinada em todos os lados, que está a própria força da doutrina espírita. E também foram eles mesmos que também fizeram propagar a própria doutrina. Esta universalidade no ensino dos espíritos fez a força do espiritismo. E nela também está a causa da sua rápida propagação, enquanto que a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. E aqui, mesmo sem a ajuda da imprensa, a doutrina espírita chegou para milhares e milhões de pessoas. Não é? Então, ele diz, aqui um outro ponto diz assim: portanto, se o espiritismo é uma verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Essa, porém, não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. Nela, o espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essa contradição seguramente são obstáculos, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Estamos aqui a ler apenas alguns pontos, se é necessário que lesse isso tudo, mas vamos ler aqui alguns pontos, os pontos mais ressaltantes, não é? Não que seja, porque tudo é importante. Um outro ponto diz assim: que há entre eles, assim como entre os homens, os presunçosos. Estamos a falar que há entre os espíritos, assim como há entre os homens, os presunçosos e os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem. Os sistemáticos, que tomam suas ideias como sendo verdade. Enfim, os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Estamos a ver aqui categorias diferentes de espíritos. E estes últimos, os desmaterializados, já são a classe dos espíritos perfeitos. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos
e se utilizam de nomes que não são os seus para fazerem aceitar as ideias fantasiosas e quiméricas. Daí que João já havia dito: meus filhinhos, não acreditai em todos os espíritos, mas procurai saber se eles são de Deus. Continua, diz: daí resulta que, para tudo aquilo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual. Portanto, por isso Kardec não se cingiu muito sobre determinados pontos e ele se cingiu muito mais sobre a moral. Continua. As revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade. Que estas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito e que seria uma imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos é o da razão. Primeiro deve-se ter o exame da razão. Toda teoria que se apresenta em contradição evidente com o bom senso, atenção, toda teoria que se apresenta em contradição evidente com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Tá? E esse controle, porém, em muitos casos, é incompleto por causa da insuficiência do conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos em considerar como único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Outro ponto aqui também interessante, e isto é uma questão que nós estamos aqui a falar, o controle da razão ele deve ser rigoroso. Não importa se quem está a assinar aquela comunicação é um espírito que se diz, porque os espíritos malfeitores, os enganadores, não se preocupem, eles podem até assinar com o nome de Deus, com o nome de Cristo, podem assinar com nomes poderosos para poder enganar mais facilmente. Então nós temos que saber se aquilo que eles estão a dizer é verdade. Se ele contradiz o bom senso, se contradiz a lógica, então a gente deve pôr de parte. E diz que a concordância nos ensinos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições. E aqui vão as condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga ele mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É claro que se ele estiver sob o domínio de uma obsessão, o que é uma obsessão? Uma obsessão é quando nós estamos sob o domínio de um espírito malfeitor, não é? Nós não conseguimos observar, inclusive, coisas lógicas. Nós não conseguimos observar o certo do errado. É dessa forma que se cometem muitos e muitos erros. Diz, se a gente estiver sob o domínio de uma obsessão, ou em relação com um espírito enganador, este espírito pode dizer a mesma coisa sob nome diferentes. Uma das formas também de se encontrar eles falam, mas o conteúdo é o mesmo, não altera. Uma coisa que não é que seja o conteúdo o mesmo, mas eles falam coisas diferentes, mas estão a dizer a mesma coisa. E o conteúdo é tanto quanto vazio. Não é? Também não há uma garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médiuns de um mesmo centro, pois podem estar sofrendo sobre a mesma influência. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente
por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. E essa é a forma como a doutrina espírita foi codificada. Porquê? Porque a mesma coisa vinha de vários médiuns, de várias partes do globo, a falarem do mesmo assunto, da mesma forma, com as mesmas palavras em muitos casos. Então, por exemplo, dos Estados Unidos vem uma comunicação sobre um determinado tema e a resposta é igual com a mesma resposta que veio da Inglaterra, que veio de França ou que veio sei lá, da Argélia, Marrocos ou de vários pontos do globo. E a partir dali sabe-se que se estes médios eles não se conhecem uns aos outros, estamos a falar de 1850, antes de 1857, não havia comunicações como há hoje, então as pessoas era muito difícil de se comunicarem e a rapidez era de meses, não é? O mais rápido era quando chegassem alguns meses. Isso era o mais rápido que havia. Hoje a nossa comunicação é muito mais rápida, não é? Aqui, como eu estou a dizer, essas comunicações que estão aqui a tratar, não é as comunicações a nível geral, não é? Estamos a falar a nível da doutrina, daquilo que são bases que devem constar na doutrina. Mais à frente aqui temos que, ele diz assim, esse controle universal é uma garantia para a unidade vindoura do Espiritismo. E ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que no futuro se encontrará o critério da verdade. Não é? O que fez o sucesso da doutrina formulada em um livro dos Espíritos e em um livro dos Médiuns é que em toda a parte cada um pode receber diretamente dos Espíritos confirmações que eles contêm. Os dois livros, tanto o livro dos Espíritos, do qual nós estamos a estudar, e o livro dos Médiuns, que ainda não estudamos. Se de todos os lados os Espíritos viessem contradizê-lo, depois de algum tempo, esses livros teriam sofrido o mesmo destino de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa poderia salvá-lo do naufrágio. Enquanto que, mesmo privado desse apoio, eles abriram os seus caminhos e avançaram rapidamente, porquanto tiveram amparo dos espíritos, dos quais a boa vontade muito compensou o mal querer dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não puderam suportar a prova desse controle, cujo poder nenhuma pessoa pode contestar. E aqui continua e diz assim: de tudo isso resulta, na verdade, de tudo isso resulta uma verdade capital, e de todos aqueles que quisessem colocar-se contra a corrente de ideia estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre o ponto de doutrina, ainda não elucidados, não se tornaram lei. Tanto é que elas ficaram isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Ou seja, aquilo que não entrou no livro dos Espíritos, não entrou no livro dos Médiuns, não entrou no Evangelho, não entrou na Gênesis, não entrou no livro Céus e Inferno, não se tornou a lei ou não se tornou parte da doutrina. Muitas delas ficaram encerradas em alguns pontos, em alguns escritos, e muitas delas até podem ter sido publicadas mais tarde, mas, como ele diz aqui, muitas delas devem ser aceitas sobre todas as reservas e apenas com título de esclarecimento. Daí a necessidade de usar a maior prudência na sua publicação.
Portanto, Kardec usou dessa prudência para que a doutrina não pudesse cair, não pudesse morrer logo na nascença. E aqui é um ponto muito importante que diz assim: os espíritos superiores procedem com extrema sabedoria nas revelações. Eles só abordaram gradualmente as grandes questões da doutrina, à medida que a inteligência está apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque eles não disseram tudo desde o início e ainda hoje não o fizeram, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes de estarem maduros. Portanto, seria supérfluo querer antecipar o tempo determinado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam sua ajuda. No entanto, os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo e por essa razão que sobre todas as questões prematuras sempre há respostas contraditórias. E mais à frente diz assim: não é pela opinião de um homem que os outros se consagrarão, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós, ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito, vindo se impor a quem quer que seja, será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita. A sua força, a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa e colocou sobre todos os espíritos que vieram comunicar. Não é? Então a doutrina espírita não está sentada numa única pessoa, por isso que a doutrina espírita não tem lideranças, mas ela está sentada e baseada nos espíritos superiores, na lei divina, porque pode-se matar uma pessoa, mas não se pode matar todos os espíritos, porque os espíritos não morrem. Ainda que se queimar todos os livros, a doutrina espírita estará viva. Ainda que se matar todas as pessoas, a doutrina espírita estará viva. Porque quem traz a esta doutrina é o Espírito. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que fala em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, só tem um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode levar vantagem sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam e o que é um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se delineia. Ora, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas. Porque daqui para frente vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto espera, aquele que hesita entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Este é o indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam. É um sinal também certo de qual dos dois sistemas irá prevalecer. Temos aqui isto. Este é um pequeno estudo, já nos estendemos muito. Estaremos juntos a próxima segunda-feira. Vamos estudar juntos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, sejam felizes.